Olá, turma! Vamos fazer nossa aula de português depois da nossa semaninha de provas, né? Agora voltamos às nossas videoaulas. Português, apostila 7, página 12. Gênero do discurso oral. Nós usamos a fala diariamente e muitas vezes por dia para nos comunicar, né? Conversamos com amigos, conversamos em casa. Mesmo havendo outros meios de comunicação, principalmente hoje em dia, nossas mensagens, WhatsApps e outras expressões, a fala é sempre a maneira mais utilizada. O vocabulário usado, o tom de voz, vai depender de quem está falando e para quem está falando, né? Se está dando uma palestra, é uma maneira de se falar. Se é a professora explicando, também é uma maneira de falar diferente. Ou numa conversa entre amigos, né? Onde podemos usar uma maneira mais informal de nos comunicarmos. Mesmo quando estamos falando informalmente, como a gente está conversando com amigos, precisamos usar a maneira correta das palavras, né? Não é só porque estamos conversando entre amigos que vamos falar as palavras erradas. Nós podemos falar informalmente, sem usar aquelas palavras tão específicas, mas as palavras que a gente usa tem que ser da forma correta, né? Cada gênero do discurso oral tem características diferentes. Na apresentação de um trabalho, por exemplo, o que é preciso? Evitar o uso de gírias tanto na parte escrita quanto na parte oral. Aí, se você vai apresentar o trabalho, falar alto e ritmado, se é contínuo, né? Não ficar parando, falando, agora eu vou falar isso, peraí que eu vou ver aqui. Não, nós não podemos fazer desta maneira, né? Nós temos que organizar nossas ideias, ter uma postura adequada, né? Não vou ficar fazendo assim, ó, vou explicar a matéria assim para vocês. Gente, então aí vocês vão falar para mim o que é um discurso. Não, né? A professora tem que ter uma postura, a apresentação de trabalho de vocês tem que ter uma postura para que as pessoas fiquem prestando atenção só naquilo que a gente fala. Porque se eu ficar assim, ou se eu ficar fazendo assim toda hora, e mexo o cabelo e mexe a blusa, as pessoas que vão estar assistindo a nossa apresentação, assistindo a apresentação de um grupo, vai prestar mais atenção no que a pessoa está fazendo do que a pessoa está falando. Então, nós temos lá que ter uma postura, né, falar claro com as pessoas, falar de uma maneira que todo mundo entenda. Não dá para falar muito baixo, também não precisa falar gritando. Nós temos que ter um tom de voz que alcance, né, que todo mundo consiga ouvir. Depende do tamanho da sala, depende de onde você está. De cada maneira, em cada lugar é uma maneira diferente. Assim como se estivesse num auditório, uma palestra, as pessoas usam o microfone para que todos escutem o que ela está falando, certo? Isto é a primeira parte, que nós vamos fazer os exercícios da página 14 até a página 19. Pouquinhas coisas, por isso que a professora vai dar uma outra partinha para vocês, que é continuação disso também. Notícia, também um tipo de discurso. As notícias estão em todos os lugares. Na rua, em uma banca de jornal, nos computadores, agora nos nossos celulares. Quando chegamos à escola e alguém vem nos dizer alguma coisa que viu, que leu, que ficou sabendo, tudo é uma notícia, certo? A notícia é um fato fundamental em nossa vida e nos ajuda muito, assim como exemplo do agricultor, que tem aqui na apostila este exemplo. Se o agricultor não vê notícias, não sabe de nada, não se informa de algumas coisas, como por exemplo do tempo. Professor, precisa saber se vai chover ou não vai chover? Para o agricultor é importante. Se ele sabe que vem uma grande tempestade, ele precisa cuidar da agricultura dele, da plantação dele, de uma maneira. Se vai chover, qual a época boa para plantar, qual que não é, agora vai chover muito, não adianta plantar. Agora é bom, depende de cada tipo de coisas que eles estão plantando, né? Agora é bom plantar porque vai chover muito, sim. Então, eles precisam estar informados na agricultura, por exemplo, sobre o tempo, né? Então, e as notícias podem vir por diversos meios, assim como nós estávamos falando no começo. E a notícia é
Também, assim como nós falamos da apresentação do trabalho, que tem características, né? Falar num tom que todo mundo entenda, ter uma postura adequada, não usar gírias, as notícias também têm suas características próprias. Características da notícia. Ela tem um título, né? Nós vamos ver aqui, ó. Na página 21, tem aí o título: Museu Nacional, o mais antigo do país, pega fogo no Rio. Um título curto, né? Eu não vou falar o que está acontecendo, eu vou dar um título, uma coisa que vá chamar a atenção para que a pessoa leia. Uma imagem, normalmente seja na televisão ou impressa, ela vai ter uma imagem referente ao que está acontecendo, referente à notícia. O primeiro parágrafo com informações básicas. Um incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro neste domingo. Tendo completado 200 anos em junho, essa é uma instituição científica e o museu mais antigo do país. Ponto. Falei que aconteceu um incêndio e falei aonde foi, que lugar é esse, né? Então, o primeiro parágrafo é isso. Eu não preciso falar, aconteceu, queimou muitos livros, queimou, depende, né, o que tinha lá. Não. Só o primeiro parágrafo é uma informação básica do que vai vir a informação depois. O desenvolvimento da notícia, aí sim vai se especificar quando começou o incêndio, né? Começou na madrugada, o que tinha nesse museu, queimou muita coisa, dá para recuperar outras coisas. Aí o desenvolvimento da notícia é um parágrafo um pouco mais longo, que vai se explicar o que aconteceu, tá? E uma linguagem específica, aí sim, menos ainda eu vou usar gírias, eu vou usar uma linguagem que explique a notícia, uma linguagem que seja mais formal e não uma coisa que você estivesse conversando entre amigos, certo? Depois, agora nós vamos também fazer os exercícios das páginas 24 até a 27, tudo sobre a notícia aqui, porque na página 22, 23 tem outras notícias, né? Outros tipos de notícia para vocês entenderem, vocês vão ver aí, entenderem como que funciona a notícia. Aí nas páginas 24, 25, 26 e 27 são exercícios sobre como fazer uma notícia, né? O que é uma notícia? Um título, como que você daria o título? Quais são as partes que tem que ter na notícia aqui, só nesse começo. Nós vamos ver depois, eu digo só nesse começo, pessoal, porque depois, a próxima atividade nossa vai ser parte da notícia. Aí nós vamos especificar cada um. Vai ter título, subtítulo, lead, corpo da notícia. Isso vai ser para a próxima, tá bom? Aqui o que vocês têm que saber, que para cada tipo de coisa que nós vamos fazer, usa-se um formato específico. Tem o do trabalho e tem o da notícia, tanto escrita quanto oral. O do trabalho, postura, linguagem formal e voz que todo mundo escute. A notícia, ela tem que ter o título, ela tem que ter uma imagem, e o primeiro parágrafo da notícia é curto, é para explicar o que vai vir ser a notícia. E o desenvolvimento, sim, é a notícia toda, tá bom? Bem simplesinho, né? Fazendo os exercícios até a 27, no chat a gente conversa mais. Ok, pessoal? Beijinhos, até lá!